Olá, pessoal do nono ano. Vamos estudar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial. Bom, nós vimos que após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi um dos países que sofreram mais as penalidades, né? Na verdade, teve que fazer muitas coisas que a prejudicaram. Por exemplo, a diminuição de territórios, devoluções, né, que teve que fazer com aquelas áreas que tinha pego no período da Primeira Guerra, acabou tendo que devolver para os países vencedores, como a região da Alsácia-Lorena para a França. Teve que pagar indenizações, teve que diminuir o seu exército, enfim, né, teve algumas penalidades que acabou prejudicando o país, né? Então a Alemanha vai vir com tudo depois na Segunda Guerra Mundial. Sabemos que os regimes totalitários contribuíram muito para a ideologia do ódio, e o nazismo, que foi instalado na Alemanha com Adolf Hitler na frente, o Führer, vai vir com força total, né? Então, Hitler rompeu com o Tratado de Versalhes, né, e voltou a produzir muitas armas, né? A Alemanha saiu também da Liga das Nações, que era aquele órgão que era para então manter a paz mundial, né? Ignorou os acordos de paz e também não teve consideração à Liga das Nações. Ela criou um eixo, né, Roma-Berlim, porque Hitler teve o apoio de Benito Mussolini, né, o Duce, que era então o governante da Itália. Também se aliou ao Japão, né? O Japão acabou aliando esse grupo, fazendo pacto anti-Comintern, né? Para que não acontecesse entre Japão, Itália, Alemanha, conflitos, né? Eles fizeram então assim um bloco de forças, fizeram uma aliança, né? A Itália, por exemplo, ela desejava muito ampliar o seu território e conquistar novas áreas na África, no continente africano, né? O Japão queria colonizar aquelas regiões asiáticas e também oceânicas, né? E principalmente o oceano, ou no Pacífico, as ilhas do Pacífico. O Japão, ele enviou tropas, por exemplo, na Manchúria, né, que é uma região da China. Então, em 1931, o Japão já invade a China, a região da Manchúria. Mas não só a Manchúria, mas também Xangai. Aí nós já temos a chamada política expansionista, né? A política territorial expansionista, que era efetivamente militarizada, né? Além do Japão, né, também a Itália, lá na África, passa a invadir a Etiópia, né, e depois a Albânia. Então nós temos os avanços aí dessas potências europeias, a Ásia, a África e a Alemanha. Em 1938, né, as tropas alemãs invadem a Áustria, né, e o Hitler fala de Anschluss, né, a união, alegando que os alemães e os austríacos têm uma mesma origem comum, né? São então pertencentes à raça ariana. Depois, as tropas nazistas seguem para a Tchecoslováquia, onde tinha uma região onde habitavam muitos arianos, né, muitos alemães. E depois, dia 1º de setembro, as tropas de Hitler, né, os nazistas, invadem a Polônia, né? Daí é claro que a Inglaterra e a França acabam declarando guerra ao eixo. Então, as potências do eixo, nós temos Japão, Itália e Alemanha, né? E as potências aliadas, nós vamos ter a França
nós vamos ter a Inglaterra e depois, né, vai vir então ao lado dessas potências aliadas, os Estados Unidos, né, a União Soviética. Mas até então a União Soviética tinha feito um pacto de não agressão com a Alemanha. Então Stalin, né, da União Soviética, o líder, o presidente da União Soviética, faz um pacto de não agressão junto com Hitler. Na Espanha estava acontecendo uma guerra civil, porque estourou essa guerra civil entre os republicanos, aliados aos comunistas, aos anarquistas, os nacionalistas, né? E contra o membro da falange espanhola, que era de extrema direita, né? Essa falange espanhola era de cunho fascista e apoiava o general Franco, né? Eram franquistas. E a Guerra Civil Espanhola ocorreu, né, entre 1936 a 1939 e terminou com a vitória dos nacionalistas, né, dos que eram aliados ao general Franco. Nessa Guerra Civil Espanhola, né, os nazistas tiveram o aval do general Franco para testarem suas armas na cidade de Guernica. E, na verdade, foi um verdadeiro laboratório para os nazistas. Bombardearam a cidade, mataram muita gente, né? Foi a maior tragédia de toda a Guerra Civil Espanhola, né? Foi então com a destruição de Guernica, que em 1937, pela Luftwaffe, né, que era a Força Aérea Alemã, em apoio aos falangistas, né, aos nacionalistas do general Franco, acabaram bombardeando a cidade e houve muitas mortes. A cena da matança foi retratada num quadro do pintor Pablo Picasso. Aquele pintor cubista, né, em 1937, fez uma obra então retratando esta cena terrível que foi a matança em Guernica da Guerra Civil Espanhola. Bom, Stalin, temendo, né, uma guerra, que ele então estava regendo a União Soviética, e ele fez então esse pacto nazio-soviético, né, um pacto de não agressão, certo? E o Hitler ocupou lá a Polônia, que aí ordenou, né, que cerca de 400 mil poloneses fossem levados à Alemanha para trabalhar em regime de semi-escravidão. Começam a surgir os primeiros campos de concentração, né, onde eram levados muitos judeus, muitos ciganos, comunistas, homossexuais, todos aqueles que eram ditos indesejáveis, né, que eram de raça degenerada, como dizia Hitler, né, todos esses que eram ditos inferiores foram levados, eram transportados em trem, levados para vários campos de concentração e trabalhavam lá como escravos, de uma maneira forçada, eram mortos, poderiam ser fuzilados, poderiam ir para a câmara de gás ou poderiam também para os fornos crematórios. Então, os campos de concentração teve muitas mortes e cerca de 6 milhões de judeus morreram, né? Que é o chamado então holocaustos. Mas lembrando que aquelas pessoas que eram portadores de deficiência, que eram ciganos, que eram homossexuais, né, que eram judeus, que eram opositores ao nazismo, né, podia ser comunista, anarquista, esses foram violentamente, né, perseguidos, torturados e assassinados. Os alemães começaram a utilizar uma estratégia chamada Guerra Relâmpago, né, que eram os ataques aéreos. Então a aviação alemã bombardeava, né, as cidades, os locais que
que desejavam então destruir, desejavam invadir. Então nós temos a guerra relâmpago, né? Destruíam as linhas de comunicação, por exemplo, e na sequência tinha os tanques de guerra, que eram os Panzers, com artilharia e infantaria. Então eram as estratégias que os alemães faziam para poderem invadir o território dito inimigo, né? A Polônia, por exemplo, a Dinamarca, a Noruega e outros países foram invadidos dessa maneira. A guerra relâmpago e também utilizando não só os aviões, mas tanques de guerra, né? E artilharia e infantaria. As tropas nazistas avançaram em direção à Inglaterra, né? Mas o exército inglês, com o uso do radar, sem a Alemanha saber dessa tecnologia, a Inglaterra conseguiu detectar e barrar o avanço alemão, né? Os nazistas também dirigiram para a região do Mediterrâneo, mais próxima ao norte da África, né? E a região também dos Balcãs, né? Importante fornecedor de petróleo e trigo para a Alemanha, né? Então Hitler começou também lá para o sul da Europa, próximo ao Mediterrâneo e o norte da África, bombardeando essa região em torno aí. E Hitler decidiu atacar a União Soviética, ou seja, aquele pacto de não agressão, né, que era o chamado pacto nazi-soviético, foi descumprido pelo Hitler, né? Então, de forma muito traiçoeira, quebrou o pacto de não agressão, né, porque o Hitler era inimigo dos comunistas. O nazismo é inimigo do comunismo, né? Os alemães estavam muito interessados nas reservas de petróleo e minérios que havia em Stalingrado, por exemplo, uma cidade importante da União Soviética, né? E Hitler não contava lá na União Soviética, na verdade, com o rigoroso inverno russo, né, que castigou duramente os soldados nazistas. Os soviéticos se recusaram, né, a ficar ali de prontidão, né? Na verdade, eles recuaram, né, e foram depois até a cidade de Stalingrado, onde ocorreu uma das principais batalhas da guerra. Nas ruas da cidade, o exército alemão foi cercado pelas forças soviéticas. E depois de meses de batalha, né, os nazistas se renderam. Com a entrada da União Soviética, né, e também dos Estados Unidos, que os Estados Unidos vão entrar na guerra, a base norte-americana na ilha do Hawaii, a base de Pearl Harbor, vai ser atacada pelos japoneses, né? Então, os Estados Unidos também vão entrar na guerra, juntamente com a União Soviética, né? E lentamente o eixo, né, as potências do eixo, Japão, Alemanha e Itália, vão perdendo suas posições. Em 1943, Hitler insistiu em um novo ataque à União Soviética. Enquanto as atenções de Hitler estavam voltadas para o território soviético, né, 3 milhões de soldados ingleses e norte-americanos desembarcaram no norte da França, seguindo rumo à Alemanha, né? Esse foi chamado Dia D. Então nós temos soldados ingleses, norte-americanos, que vão para a Alemanha, vão em direção a Berlim, capital da Alemanha. E os soviéticos também, né, no mesmo período, o chamado Exército Vermelho, né, marcham rumo à Alemanha, fechando um cerco contra as tropas alemãs. Berlim fica sitiada, né, e foi tomada pelos soviéticos em abril de 1945. O Hitler, que estava no bunker, estava numa região subterrânea, num esconderijo, ele se suicida, e não queria jamais se entregar. Como ele mesmo dizia, Mussolini foi pego e foi fuzilado. Mussolini, que era o líder da Itália, e ele não seria pego de maneira alguma. Então ele comete suicídio, né? Também a esposa dele, ambos morrem, a Eva Braun, Hitler, e alguns generais também se suicidam, né? Acabam
como por exemplo Joseph Goebbels, né, que manda envenenar seus filhos, a sua esposa, né, tomou um veneno, e ele também, Goebbels, para não se entregar. Muitos então aliados do Hitler, né? Acabando que nessa Segunda Guerra Mundial, né, mesmo com a Alemanha, né, Berlim sendo sitiada, né, e os vencedores não ainda estavam satisfeitos, porque o Japão, como resistiu bravamente, uma das formas de resistência através dos pilotos kamikazes, né, a Força Aérea Japonesa, que se suicidava jogando aviões carregados de bomba e atacar essa base militar então de Pearl Harbor. Os Estados Unidos vão querer dar um troco. O governo norte-americano vai lançar 2 bombas atômicas no território japonês. Então, dia 6 de agosto de 1945, nós temos o lançamento de uma bomba atômica na cidade de Hiroshima, e do dia 9 de agosto de 1945, outra bomba atômica lançada agora na cidade de Nagasaki. 2 cidades japonesas então são atacadas, né? A cidade de Hiroshima e Nagasaki, matando mais de 80 mil pessoas em Hiroshima, e Nagasaki também mais de 40 mil mortos. Então, a Segunda Guerra Mundial foi um conflito muito violento, muito mais do que a Primeira Guerra Mundial, né? Estima-se que morreram aproximadamente 32 milhões de pessoas nessa guerra, né? Deixaram também muitas pessoas feridas, muitas sequelas, né? Então, essa Segunda Guerra Mundial, ela foi assim, uma experiência terrível na história da humanidade. E assim, a Alemanha, no fim da guerra, ficou à mercê dos aliados, né? E esses precisavam decidir o que fazer com o seu inimigo, né? Por exemplo, em 1945, quando a luta chegava ao seu fim, principais líderes dos países aliados se reuniram numa conferência chamada Conferência de Yalta, na União Soviética, né, para discutir que modo agiriam. E aí Winston Churchill, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, e Franklin Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos, e Joseph Stalin, que era o presidente da União Soviética, decidiram criar a Organização das Nações Unidas, a ONU. Né? Então a ONU foi criada a partir da Segunda Guerra Mundial, né, com o objetivo também de preservar a paz e evitar que novas guerras de tamanha proporção, como foi a Segunda Guerra, pudesse vir a acontecer. Né? Então era para evitar novos conflitos assim, envolvendo muitas nações. E alguns meses depois, com o fim da guerra na Europa, as potências também voltaram a se reunir na Conferência de Potsdam. Nessa conferência, os aliados decidiram dividir a Alemanha em 4 áreas de influências. Né? E só depois, então, a Alemanha vai ser dividida em 2, né? Que vai ser a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, separada por um muro de Berlim. Né? Na cidade de Berlim vai ter um muro onde separa uma Alemanha que era capitalista, influenciada pelos Estados Unidos, né? E a outra Alemanha vai ser socialista, influenciada pela União Soviética. Então nós temos as proporções da Segunda Guerra Mundial, né? Esse mundo bipolarizado, onde temos a União Soviética socialista e nós temos os Estados Unidos capitalista. Né? Ambos então vão ter muita força e vão ter disputas aí, né? Que vai ser então a chamada Guerra Fria, né? Porque não houve um conflito direto, mas houve conflitos de outras maneiras, disputas espacial, armamentista, ideológico, enfim. Mas isso vai ficar para uma outra ocasião. Então, a Segunda Guerra Mundial foi, né, um dos conflitos mais violentos na história da humanidade. O Holocausto deixou mais de 6 milhões de judeus mortos, né? Deixou essa imagem terrível, que foi os campos de concentrações, a perseguição às minorias. E assim ficamos por hoje. Né? Bons estudos, leiam, né, o livro, o manual de vocês, que é muito importante, e façam os exercícios. Até mais.